está contido. Então, o que eu tenho que fazer é verificar se todos os elementos do primeiro vetor estão no segundo vetor. CD base 0,83. Deixa eu ver como é que está resolvido aqui. Aqui ele lê os dois vetores, lê o primeiro vetor, lê o segundo vetor e verifica se eles estão um dentro do outro. E estão um dentro do outro se para todos os elementos do primeiro vetor o elemento... Odeio quem faz código assim. E se o contador for do tamanho do primeiro vetor? Ctrl KT. É fácil. Eu vou pegar só a parte de ler os vetores e aproveitar aqui. Daqui eu não quero não. V1, V2. V1 size. V2 size. V1 size. V2 size. Que marmota, quem é esse cabo que fez esse código? V1. Ok, então vamos lá. Criei as duas variáveis. Criamos os dois vetores. Deixa eu ajeitar isso daqui. Leu o vetor 1. Criou o vetor 1. Int V1 de V1 size. Aí depois leu o V2 e cria o... Aqui é só para o V1. Aí depois a gente cria o V2, lê o V2 e cria o vetor. Ok, vetores criados, a gente vai agora para a segunda ideia. Então eu vou chamar essa função de está contido. Está contido V1 de tamanho 1 em V2 de tamanho 2. Então essa daqui é a minha função. Se está contido V1 em V2, sim. Se não, não. Bora para a função. Então a minha função está contido recebe dois vetores. Int V1 com V1 size e int V2 com V2 size. Eu sei se o primeiro está contido no segundo, se todos os elementos do primeiro estão no segundo. Então, para todos os elementos do primeiro, i menor do que V1 size i mais, se esse elemento está no V2, se existe em V2 size ok, o jeitinho mais fácil. Cadê? Tá. Então aqui é assim, para todos os elementos de V1, se ele não existe em V2, basta eu encontrar um que não existe, que eu posso dizer que não está contido. Sim ou não? Estou procurando V1 em V2. Se eu não encontrar, eu tenho certeza que não está contido. Se eu não encontrei esse elemento em V2, esse elemento, basta encontrar um que não existe. Se eu não encontrei esse elemento em V2, então
não está contido. Aí agora só falta uma função para mim. Existe. Bool existe. Como é que eu sei se esse valor está no vetor? Para todos os elementos do vetor, se vet for igual a value, retorne true. Se não, retorne falso. Ok, ó, vocês viram as camadas aqui? Primeiro eu quero saber se está contido, se o primeiro está no segundo. Para o primeiro estar no segundo, todos os elementos do primeiro têm que estar no segundo. Se tiver um elemento que não está, então não está contido. Aí só falta a função existe. Para saber se um elemento existe no vetor, basta percorrer o vetor e saber se ele existe. Poderia fazer de outras formas. Como comparar? Não. Porque eles não obrigatoriamente estão na mesma posição. Se deu certo, foi sorte. Vou ajeitar os cabos. Ajeitar o caso. Ó, não tá na mesma ordem, o 1 e o 3. Só que o 3 está lá no final. Ok, meu povo, é difícil. Essa daqui é difícil. É aquela questão que não dá para fazer. Não dá para fazer porque vocês não tinham feito antes. Se tivesse feito antes, tinha conseguido fazer. Não precisava ter feito assim. Podia ter feito tudo na main. Ia dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu poderia ter feito tudo na main. Dava para ter feito tudo na main. Vou percorrer o primeiro vetor. For int recebe 0 e menor do que v1 size e mais. O i é para percorrer o primeiro vetor. E agora eu tenho que percorrer o segundo vetor. Int j recebe 0, j menor do que v2 size e j mais. O que é que eu quero saber? Se o i, se o vet i, se v1i for igual a v2j, se eu encontrei o 1 no 2, é porque esse elemento está contido. Então, break. Aí, como eu não tenho função, eu vou precisar de um booleanozinho para controlar aqui, né? Então, esse daqui é achei. Recebe true. Se não achei, return false. Então aqui achei começa com falso. Uma forma de fazer sem precisar das funções. Para todos os elementos, eu verifico se eu encontro o elemento. Se por acaso terminar a busca por um elemento dentro do vetor e eu não achei esse elemento, então eu digo que eu não preciso, não é return aqui. Outro booleano vou precisar. Não. Vou precisar de outro booleano. Não preciso não. Basta dar o print aqui. Mas eu vou sair de qualquer forma. Eu vou sair, eu vou cair aqui fora se eu só dar o break. Eu tenho que terminar o laço sabendo se deu pau ou não deu pau. Eu vou precisar de outro booleano.
booleano está contido. Está contido, recebe falso. Break. Então aqui está contido, recebe true. Se está contido, putz, sim, else, putz, não. Então você pode fazer do sabor como você preferir. Eu acho as funções melhores do que ficar com esse monte de booleano e se tiver um jeito mais fácil de fazer, ó, vocês fizeram de outra forma? E funcionou? Só com função. Ah, sim, com função, né? Eu prefiro... Tá. Eu prefiro essa ideia das funções. Até porque a ideia de funções você reaproveita em outros locais. Porque quando você não tem função, você acaba precisando de outra ferramenta para lidar com esse return que você pode dar em qualquer momento da função. Por exemplo, encontrou o elemento, retorna, acabou, você resolveu o booleano. E se você não tem os returns, aí você fica com essas marmotas aqui, né? Será que esse elemento está no segundo vetor? Aí você tem que marcar que ele não está. Se você encontrar, você diz que ele está. No final do for, você sabe se encontrou ou não encontrou o elemento. Se você não tiver encontrado, é sinal de que ele não está contido. Se você certo está contido aqui, você tem que inicializar ele aqui ao contrário. Quando tu coloca esse achei, recebe true, ele conta quantas vezes tu achou ou Não. ele só recebe true? Não, ele vai receber true e vai dar o break de cara. Porque basta eu encontrar o elemento uma vez no vetor 2 para eu saber se ele está contido ou não está contido. Ok? A soma de matrizes é bem direta, né? Alguém teve dificuldade com soma de matrizes? Ok. Eu preciso fazer soma de matrizes ou não? Alguém está com dúvida? Tá. Então, bora lá. Soma de matrizes. Duas matrizes, a gente tem que ler as duas matrizes e somá-las em outra matriz. Então, esse daqui é o 150. Bora lá. CD 150. Deixa eu ver como é que tá essa solução aqui. Ok, eu li as linhas, li as colunas, criei as duas matrizes, cria a matriz M1 e cria a matriz M2. Aí você vai fazer um laço para poder ler a matriz M1. I começando no 0, I menor do que linhas e mais, J começando em 0, J menor do que coluna, J mais. Li a primeira matriz e li a segunda matriz. Se você quiser, você poderia somar as duas, pegar a segunda matriz e incorporar na primeira. No caso aqui foi criada uma nova matriz, que é uma matriz de soma. E aí varre os elementos de novo fazendo a soma. Cada elemento da soma vai ser os proporcionais de M1 e M2. Isso daqui é só para imprimir agora. O que é horrível? Esse negocinho do pontinho com barra aí no final. O que? Esse fake é pra fazer, pra colocar o barra aí no final, acho muito irritante. Ah, tá. Porque se terminar com um espaço e barra dá errado, mesmo processo. Por isso que quando eu faço as questões, eu coloco já no formato de barrinha, que é mais fácil imprimir as barrinhas do que... Não, mas porque é mais simples, ó.
Se fosse com as barrinhas, ficaria assim. Se fosse a barrinha, era fácil. Primeiro você dava sempre o print, abre, né assim? E depois, quando termina tudo, quando termina o for inteiro, você faz o print, fecha, espaço. A gente troca, aí eu conserto a questão logo agora. Tem que Hã? trocar a maioria é assim. Ah, tá. Make save. Diz. Se eu tenho um comparador de igualdade e um ou e outro comparador de igualdade, entendeu? Aí se eu inverter isso é demora, tipo, é diferente dos dois lados e um i. Tu tá falando algo do tipo assim, né? Se A igual a B e C igual a D, é isso que tá dizendo? Isso. Eu sempre coloco os parênteses, ó. Como é que fica o contrário? O quê? O inverso. Ah, sim, o contrário disso é só botar a negação aqui. Se você não quiser fazer a negação lógica, porque negação em tudo. Se não, A e B, A igual a B e C igual a D. Não usem a negação. Porque senão ficaria A diferente de B ou C diferente de D. Não é isso não? Cadê? Já. Como eu tava dando erro, porque eu tava tentando ler as duas Pronto. matérias, das duas só. Na próxima vez que eu for subir eles, já vai subir assim, no formato de barrinha. Por enquanto tá ok, né? Por enquanto tá ok. É só para facilitar, mas consegue fazer de um jeito, consegue fazer de outro. Até porque não é a primeira vez que a gente fez, né? Não é a primeira vez que a gente fez. Pessoal, strings é muito fácil. Strings é que nem vetores. Porque strings são vetores. Só por isso. Só por isso. Bora lá, em 10 minutos eu consigo explicar tudo de string que vocês têm que aprender na vida.